O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: A semente que semeia, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos para a celebração do 16º domingo do tempo comum. Importante nós pensarmos, estamos dentro de uma temática, capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que tem lá 7 parábolas, né? Começamos domingo passado com a parábola do semeador, hoje uma segunda parábola também do semeador, mas com a figura da presença, né, da realidade do mal, a parábola da semente de mostarda e do fermento.
Teremos assim 4 das 7 parábolas que encontramos no Evangelho de Mateus. As parábolas são um modo, um gênero que Jesus utiliza e nos faz refletir, fez refletir e nos faz refletir, nos colocarmos, né, como membros, como personagens em momentos, né, ali na nossa reflexão, da nossa vida para ou com o objetivo da conversão. E hoje nós temos aqui a figura da paciência, da misericórdia, do perdão, da oportunidade de conversão. A última frase, quem tem ouvidos ouça, mostra ou chama, né, sempre para conversão. Mas ao mesmo tempo, as parábolas falam da transformação do reino e da oportunidade que temos de participar do reino. A semente que cresce, a semente ou o fermento, a figura do reino nos nossos corações, o senhorio de Deus em nós. Devemos deixar crescer. Mas a parábola daquele que semeou a boa semente nos convida a pensar e a tirar de nós, talvez, a tentação, né, de separar, né, o bem do mal, talvez na sociedade, na comunidade. Às vezes nós passamos por esta, né, diríamos, tentação. Mas muito mais do que pensar na parábola de forma externa, é pensar na parábola de forma interna. O mal e o bem, ele pode crescer, né, dentro de nós. Quanto mais agirmos para o bem, quanto mais nos aproximarmos do bem, quanto mais formos boa semente, quanto mais formos bom terreno, nós vamos produzir os frutos daquilo que é bom, da bondade, das coisas boas. E caso contrário também, infelizmente, nós vamos produzir frutos daquilo que não é, né, tão bom. Meus irmãos e irmãs, assim somos convidados pelo evangelista a pensar: em meu coração cresce o bem, eu cultivo o bem, ou eu dou espaço para que a semente ou o joio, né, cresça as outras coisas. Nós devemos ouvir ou acolher a semente que vem de Deus, que vem do Filho do Homem, a boa semente, e não a semente ruim, a semente do inimigo, como fala a parábola. E assim nós somos convidados a pensar, né? E às vezes nós temos que ter, né, então, a paciência conosco mesmo, com a comunidade, com o outro, para não querermos eliminar aquilo que é mal. Às vezes, nem tanto eliminar o mal em nós, mas cortar a possibilidade de ter as ações más. Não é que nós devemos, então, conviver ou viver de forma relapso, né, relaxados e deixar e assim, tá bom. Não, ao contrário. É fazer o esforço, a escolha, o empenho para a conversão, para a mudança. Quem tem ouvidos, ouça. E aí nós vamos fazer com que, no momento da colheita de nossa vida, seja recolhido somente o trigo, as boas ações. E assim nós vamos então fazer com que cresça os frutos do reino na sociedade e na nossa comunidade, em nosso coração. Meus irmãos e irmãs, que possamos frutificar, né, as coisas, aquilo que é de Deus. Deixar a semente do amor de Deus crescer em nossos corações. Cuidar para que não tenhamos espaço para a semente daquilo que não é de Deus. E a segunda leitura, né, nós vimos a primeira leitura e o Salmo, essa realidade da bondade do Senhor. O Senhor é bom, clemente, né, é fiel. E a segunda leitura nos traz
uma indicação. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. São Paulo fala. A graça de Deus, a bondade de Deus vem em socorro da nossa fraqueza. Às vezes, nós teríamos, ou certamente nós teríamos muitas dificuldades se não contássemos e não buscássemos a graça de Deus para fazer sempre o bem. São Paulo também nos alerta, né? Às vezes faço o mal que não quero e não consigo fazer o bem que eu gostaria tanto de fazer. Mas é importante, então, deixar que nossas ações sejam ações boas, da boa semente. Que brote em nossos corações os frutos do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Creio